Fala galera, sejam bem-vindos ao Detalhe da Jornada, o podcast da GRTV que revela os bastidores e os perrengues de quem tá na luta. Eu sou Júlio César e hoje temos um papo muito especial com um amigo de longa data, Ezequiel Mota, o menino da foto. Segura aí. Ezequiel, seja bem-vindo ao Detalhe da Jornada. E, cara, logo de cara eu já vou te perguntar uma coisa simples, que é o que você faz hoje? Em qual vertente da fotografia você atua hoje? Hoje em dia eu trabalho mais com fotografia de eventos, sabe? Mais no meu perfil você vai encontrar fotografias em eventos com a GRC. Mas eu fotografo de tudo, digamos assim. Comecei pelo futebol, né? E aí hoje em dia encontro fazendo vários eventos em casa de show, com o pessoal da GRC, por exemplo. Legal. Cara, você tem em parceria com o Rodrigo uma empresa chamada MM Comunicações. Qual que é o foco da MM hoje? O foco da MM hoje é eternizar momentos únicos, sabe? Poder chamar um cliente e não entregar só um produto para ele. Mostrar para ele que o que ele tá recebendo da gente é ter algo especial e único eternizado para sempre. Porque quando você tem um cliente que chega em você e fala assim: "Nossa, essa é uma foto especial para mim, é a única foto que eu tenho com meu pai", ou "Que trabalho incrível", isso para mim é muito gratificante. E assim como eu, você não começou de cara na área que a gente está hoje, né? Aham. Como foi sua trajetória profissional para chegar lá do Ezequiel pequenininho até o cara que é hoje? Então, eu comecei a trabalhar desde novinho, sabe. Sempre de começo, Não estamos diferentes então, né, também comecei então, bem cedo. e no começo eu queria o dinheiro só pra gastar com besteira, entendeu. Tipo, Uhum. comprar uns doces pra levar pra escola, comprar uns doces pra levar pra escola e, sei lá, um tênis, um jogo que eu gostava de jogar bastante. E aí eu comecei com 14 anos, 14, 15 anos, eu morava no litoral de São Paulo. E aí o Ah, meu então tio você é caiçara? Eu não sabia. mano, se você for puxar na minha história de vida, assim, desde o começo, eu sou tipo um nômade, digamos assim, entendeu? Porque eu nasci aqui em São Paulo, aí meus pais se separaram quando eu era bem novinho. E aí Hum. depois de lá eu fui morar com a minha mãe, que ela conseguiu um trabalho no como governanta em Santa Catarina. Aí eu morei 1 ano e meio lá, aí depois eu fui morar na Bahia, aí da Bahia eu fui morar no litoral de São Paulo, Temos um nômade aqui então, né? aí no Temos lito, do litoral eu fui pro interior de São Paulo. Já falaram que você parece cigano? Que se Então, muda a cada período? isso, já falaram isso daí também, entendeu? Aí depois do que eu morei 1 ano no interior, aí eu voltei pra Baixada, morei mais 1 ano em Mongaguá, aí depois de lá eu vim pra cá, pra São Paulo. E aí, que nem a gente tava falando dos trabalhos, né? Uhum. Quando eu tinha uns 14 anos, eu trabalhava com o meu tio, ele tinha uma serralheria na época, e aí eu ajudava ele como ajudante de serralheiro. 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 Não sei como é que fala. Eu ajudava ele, entendeu? Aham. E aí eu ajudava ele durante a semana pela parte da manhã. À tarde eu ia pra escola. Quando eu voltava da escola, eu tinha um canal no YouTube. Eu ficava jogando com meu pai. Tinha um jogo de RPG que a gente jogava junto. E Caramba, aí você jogava com seu pai, mano? jogava, mano. Não, Jogava. isso aí é um sonho pra mim. Eu também tive a época de youtuber e tal, mas eu nunca tive essa oportunidade de jogar com meu pai. Tanto que eu Mano, tentei, mas não consegui. tudo que eu sei de audiovisual começou através do meu pai. E não que meu pai fosse fotógrafo ou algo do tipo, mas desde novo ter computador em casa era comum, sabe? Porque meu pai tinha um sonho de montar uma lan house. Então, antes da separação dos meus pais, um pouco antes, eu cheguei a ter tipo 10 computadores em casa, Caramba, cara. tá ligado? É. Então, jogar com meu pai tava desde novinho. E aí, nessa época que eu morava na Baixada, aí eu jogava com ele um RPG e gravava, e de vez em quando eu postava no YouTube. E aos finais de semana, o meu pai vendia umas coisas que o meu tio fabricava. Ele tinha tipo uma fábrica de artesanato. Então, aí tinha bandeira que ele fazia, bandeira de time, Uhum. aquelas bandeironas grandes, sabe? Tinha uns ursinhos de pelúcia. Você já viu aqueles ursos de pelúcia emoji?
Já. Já, meu tio tinha uma fábrica que fazia isso. Mano, Aí a que legal, cara. gente, no final de semana, eu ia com meu pai e o meu irmão, a gente vendia os negócios na praia. Aí foi quando eu comecei a ter dinheiro na minha vida. Aí depois disso, quando eu me mudei pro interior, eu fui ajudante de pizzaiolo. Ali eu fui, mano, ali foi sofrência. Fui escravo ali, viu? Vou te falar. Vou te falar, na época já não era, já era, tipo assim, ter R$ 100 já era ter um dinheiro. Dava pra fazer algumas coisas com R$ 100. Mas eu vou dizer que eu trabalhava de igual para igual, tá? Com os outros funcionários. E ter R$ 100 por semana pra você poder gastar, ou seja, R$ 400 no mês. É, mano, tipo assim, há um tempo atrás eu olhei a carteira de trabalho da minha mãe. Minha mãe veio pra São Paulo, acho que 3 anos antes de eu nascer. Eu sou de 2002. E o primeiro registro de carteira da minha mãe foi em 2004. 2004, 2005. O salário de carteira da minha mãe era R$ 320. E assim, R$ 320 da minha mãe, mais o salário do meu pai, que eu não sei quanto era. Mas, pra mim, que era filho único, porra, era um dinheiro da. Mano, eu era um rei. Eu parecia Playboy, mano. Entendeu? Agora você imagina ganhar R$ 400 por mês. Pô, naquela época era dinheiro pra caramba. Não se compara a quando eu comecei a trabalhar de jovem aprendiz, que eu ganhava R$ 600 por mês. Só que Aham, assim, R$ 600 por mês em 2020 era um tiro no seu próprio pé. é. E aí, depois disso, depois de trabalhar na pizzaria, eu fiquei um tempo sem trabalhar, porque eu vim aqui pra São Paulo, morar com a minha mãe, e aí eu tava praticamente só estudando. Uhum. E aí, depois eu entrei numa empresa de descontos. Ali foi que eu aprendi que o sistema é sujo, tá ligado? Porque eu trabalhava muito e pra receber pouco. Eu era o estagiário que recebia menos lá, tá ligado? Menos mesmo. Eu entendo bastante isso. Você se esforçar demais no lugar que não te valoriza é muito, Desgastante. muito. E não só mentalmente, fisicamente pra você também. É. E aí, ali eu fiquei durante um tempo ainda. E aí, depois disso, eu fui demitido de lá. E aí, pra mim, Mas você completou os 2 anos de contrato ou você foi demitido antes? um pouco antes de concluir os dois anos. Um Pô, pouco não antes. esperaram nem terminar o contrato, velho. Se eu não me engano foi isso, eu não vou dar certeza, mas se eu não me engano foi isso, Uhum. entendeu? E aí, aquilo dali pra mim, de primeira instância, tipo, ó, acabou meu mundo, meu chão abriu um buraco e eu fui engolido, porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia Eu no que eu imagino. era bom, sabe? Eu não sabia no que eu era bom e eu precisava trabalhar. E você tava com que idade nessa época? Ah, eu tava com uns 17, 18 anos nessa época aí. E aí, depois disso daí, eu fiquei um tempo sem trabalho, fazendo alguns bicos, assim, nada muito relevante. E aí foi quando eu tive uma oportunidade de trabalhar numa promotora. Ali, pra mim, eu acho que foi o ponto-chave mesmo na minha vida. Porque eu ganhava bem e eu era muito moleque. Então, eu não tinha uma cabeça de, por exemplo, mano, eu ganhei bem esse mês, sabe? Dá pra fazer alguma coisa, dá pra tirar uma carteira de habilitação, dá pra comprar uma moto, sabe? E eu também não tinha pessoas próximo que pudesse me falar assim, mano, você tá ganhando bem, tá ligado? Investe em você, mano. Não torra tudo no final de semana, numa viagem, pá. Cara, E eu tô me identificando infelizmente, tanto com essa história. mano, infelizmente eu tinha pessoas assim, mano. Eu fiquei um período de 1 ano nessa empresa, eu ganhava bem, cheguei a ter um cargo de confiança lá dentro com o dono da empresa. E aí, de uma hora pra outra, tudo começou a dar errado lá. Eu Uhum. comecei a perder os status que eu tinha lá dentro com o dono da empresa, sabe? Pouco tempo depois eu fui mandado embora. Só que, diferente de quando eu trabalhei nesse estágio que eu fiz, lá eu saí um pouquinho mais seguro. Eu tinha uma reserva, pouco, mas tinha uma reserva. Saí com seguro-desemprego, sabe? Essas coisas que dá pra você se segurar durante um tempo. Uhum. Mas aí que entra o meu sócio, entendeu? Porque quando eu trabalhava nessa empresa de cartão, eu conheci ele lá, que a gente tinha um amigo em comum. E aí, quando eu trabalhei nessa promotora, ele não estava trabalhando acho que na área que ele estava estudando. Uhum. E aí eu falei assim, mano, se você quiser trampar aqui na minha empresa, que eu tô agora, estão contratando. E aí a gente começou a ter mais vínculo, sabe? Formar mais amizade, porque a gente estava se vendo todo dia, ia trabalhar todo dia. E aí, quando eu saí da empresa e fui demitido, a gente viu uma oportunidade. O sobrinho dele joga futebol e aí ele precisava de um fotógrafo
para um jogo em específico, que ele precisava começar a ter portfólio de jogos para mostrar para uma escolinha que ele precisava entrar. E aí, nisso, eles começaram a procurar fotógrafos. A gente vai começar a falar da sua entrada na Várzea agora. E quando eu comecei na Várzea também. Meu pai tem um time de futebol de Várzea. E eu comecei fotografando eles ali pra ter um portfólio pra entender. Só que, tipo assim, de cara, eu entregava um produto legal. Eu não empacotava bem, não tinha um preço, É porque assim, absurdo. você também não conhece qual que é Exato, a maldade, digamos exato. assim. E eu não tinha uma visão de marketing pra saber como entregar o meu trabalho. Eu pegava, tirava as fotos, fazia o trampo todo ali, editava o negócio tudo certinho, jogava num drive e mandava o link no grupo do time. A maioria das vezes eu nem cobrava, porque era o time do meu pai. Às vezes eu cobrava, mas cobrava da diretoria. Aí era mais tranquilo de receber. Uhum. Mas, cara, no começo a gente nunca vai saber exatamente como precificar. Posteriormente, em uma das próximas perguntas aí, eu vou te perguntar bastante sobre essa parte do preço, principalmente o preço na Várzea, porque eu já sofri tanto na Várzea que você não tá ligado. A Várzea foi a base da fotografia na minha vida e na vida do meu sócio para a gente entender a maldade que tem por trás do mundo da fotografia. Porque não é só apertar um botão, não é só apertar e gravar, sabe? Tem tudo um por trás, um Tem todo um porquê, processo. tem todo um processo. Não é pastel, entendeu? Exato, Não é exato. É pastel. isso que eu falava Não é bastante para pastel. os clientes. Não é pastel que você Não é tirou a pastel. foto aqui e aí ela tá pronta. Não é assim. Tem tudo um processo, entendeu? Não é só apertar um botão, não é o meu sobrinho faz mais barato, faz mais rápido. Exatamente, exatamente. E aí o que acontece? Nessa brecha que eu fui demitido, o sobrinho precisava de alguém para fotografar. Os fotógrafos não entregavam um produto de qualidade pelo preço que estavam cobrando. E aí a madrinha desse sobrinho, vou chamar ele de Pedro Henrique, né? Porque daí fica mais fácil de vocês entenderem. Uhum. Aí a madrinha do Pedro Henrique tinha uma câmera, uma T3i. E aí soltou na mão do Rodrigo e falou assim: ó, se você quiser, tá aqui. Faz o que você quiser. E aí ele não sabia mexer na câmera, eu também não sabia, entendeu? Não era como se eu, já sei mexer, Uhum. entendeu? Eu tirava umas fotos com o celular e eu nem gostava de tirar foto, eu só tirava uma foto ou outra. Mas eu já fazia edição no celular, mano. Eu fazia desenho, comecei a fazer desenho, acho E que. é justamente a próxima pergunta, que é a sua primeira experiência com a câmera e se foi com o celular. Então, já entramos no próximo assunto. Pode continuar. Então, aí eu fazia umas edições com o celular. E o Uhum. Rodrigo acompanhava, eu fazia desenho, fazia manipulação de imagem, fazia vídeo também com, sabe, tipografia? Uhum. Aqueles Lomotif que tinha na época, Nossa. sabe? Que você colocava uma foto, uma música e depois você fazia o texto, né, animado. Eu fazia isso no celular já na época. E aí o Rodrigo sabia. Aí ele falou assim, mano, você não quer tentar tirar umas fotos pra ver como é que, Uhum. que vai ser? E aí eu falei assim, beleza, solta aí na minha mão e vamos ver o que vai sair daqui. E durante a semana do jogo, eu peguei a câmera e fui testando. Tava uma porcaria. Ou era muito escuro, ou era muito claro. Tem uma função na Ou seja, câmera. total falta de configuração. Nada, eu não sabia. Não, Porque eu não sabia e outra, eu tinha medo de configurar a câmera porque a câmera não era minha. Aí o que eu pensava na minha cabeça? Se eu desconfigurar essa câmera e quando eu for devolver, a dona vai ficar brava comigo. Entendeu? Aí eu ficava com muito medo de mexer na câmera. E aí, o que eu pensava? Que cada preset que tem naquela rodinha da câmera era um modo de fotografar. De certo é. Uhum. Mas não quer dizer que. Que você tem que usar aquele. Exatamente. Na T3i, tinha um bonequinho que parecia que era em movimento. Mas só que não é. É pra longa exposição, sabe? Então você deixa a câmera no tripé, tira a foto, e aí ela demora um tempo pra depois aparecer, Uhum. certo? Quando eu fui fotografar No campo. no campo, eu coloquei isso aí porque eu achei que era em movimento. Então, imagina. É porque tem dois. Como eu já tive uma T3, eu sei como é que é. Tem dois bonequinhos ali. Aham, Tem o de longa exposição e tem o de esporto. O exatamente. desporto é pra esse tipo de coisa, pra fotos em Exatamente. movimento, pra quando você tá Exatamente. correndo. E eu usei o errado. Você usou a Então, configuração errada. boa parte das fotos naquele dia foi um desastre. Uhum. Era foto muito escura, muito clara, muitas fotos borradas. Foi poucas fotos que eu consegui salvar, mas foi
a porta de entrada para entender o mundo da fotografia. E o mais legal daquele dia, como experiência, foi, tipo, foi a primeira vez que eu fui chamado de tio por um monte de criança, velho. Eu não sou velho, mas já me chamaram de tio. Falaram assim, ô tio, você tirou uma foto minha, tio, que não sei o quê. Aí eu falei assim, nossa, isso aí é legal. Isso aí eu gostei. Cara, quando eu trabalhava na Várzea, também tinha bastante isso. Tipo assim, eu fiz pouco futebol infantil, mas o pouco que eu fiz era muito gratificante. As É, crianças. Cara, tem uma foto. Eu vou até tentar colocar, encontrar essa foto e colocar aqui. Cara, tem uma criança que eu fiz um campeonato deles lá no Grajaú, lá perto da sua casa. E eu fiz um campeonato deles, e o moleque, ele fez o gol lá do outro lado. Eu tava aqui nessa ponta. Ele fez o gol lá do outro lado. E ele veio correndo pra fazer a comemoração na minha frente pra eu tirar a foto pô, da comemoração, mano. isso é legal. Cara, Isso e é tipo legal. assim, em campeonato, principalmente de várzea de adulto, o cara tá cagando pra onde tá o fotógrafo. Ele quer que você tenha a foto do momento, É, mas ele não vai até você. aí que entra um porém também que eu acho muito interessante. Porque quando eu comecei na fotografia, eu sofri bastante com isso. Porque quando eu comecei com a lente do kit, cara. Então, Cara, aí você já começou. Você já tava sofrendo ali porque você não sabia usar a câmera com a lente do kit, com a então pra lente do piorar, mano. kit, entendeu? Então, tipo assim, eu não tinha muita foto. Falar assim, nossa, croppado, bonitão, o rosto da pessoa, um chute, sabe? Era, Já temos uma diferença aí. vamos tentar, vamos tentar. Quando eu comprei minha câmera em 2019, foi 19? Acho que foi em 2019. Eu comprei ela, mas eu comprei ela sem a pretensão de tirar foto, tanto na Varza quanto nos outros lugares que eu fui ao longo da carreira. Só que quando eu fui comprar a câmera, tinha uma promoção no site da Canon e vinha uma lente telefoto. Era uma 75-250. Hum, Aquilo ali foi meu pilar na Várzea. O tempo que eu atuei na Várzea, o meu pilar era aquela lente. A lente é escura? É é. escura. Mas, Mas se mano, você for fotografar de dia, salva muito, né? exato, fazia um milagre danado. Tipo Faz. assim, o único problema dela era quando eu ia fotografar no final da tarde, de noite, que aí ficava escuro e eu tinha que estourar a foto pra conseguir É. enxergar as coisas. A maioria das vezes eu nem cobrava por esses trampos, porque não tinha nem como cobrar, mano. A qualidade não era decente. Mas o meu pilar foi essa lente. Então, muito tempo depois, a gente comprou a segunda lente que já foi pensando que a gente ficaria só no mundo da várzea, sabe? Campeonatos de futebol. Aí a gente pegou a 75-300, que daí já deu uma... Não, já deu um range bem grande. É, E aí, cara, tipo assim, como eu trabalhei na Vargas também, eu sei como é que é o sofrimento. Principalmente porque, pela precificação, pra gente precificar o nosso trabalho, porque tem profissionais variados que fazem pacote, vende foto individual, e mesmo assim, às vezes entregam até um serviço bom, só que por um preço muito alto, ou às vezes entregam um serviço muito ruim por um preço muito baixo. E às vezes ó, os clientes preferem contratar o serviço com um pouco menor de qualidade por conta do preço. Mas a gente também tem uns perrengues bonitos, né? Porque, por exemplo, eu acho que já deve ter acontecido contigo, mas na Várzea eu já tive muito cliente que postou minhas fotos com a minha marca d'água gigante no meio da foto ali. não, então, quando a gente começou foi assim. Foi muito assim. Tem muito... Vocês pensam que não, mas tem muito pai que é pilantra, tá? Não, e o pior é que não é só pai, mano. Não Não é é só só pai. pai. Como eu já fiz Não muito é só trampo pai. pra adulto, pra campo. Cara, já teve. Eu já Não, tive muita inadimplência. eu falo pai porque diferente de você, de mim pra você, você começou já no adulto, Eu comecei entendeu? no adulto A por gente causa do já time do meu a pai, gente mano. começou no infantil. Aí o que que você pensa? Não, o pai não vai colocar pra criança, né? Eu achava que os pais iam ser de boa, entendeu? Então não tinha uma noção de como proteger a minha imagem, sabe? Eu apanhei bastante para colocar a marca d'água, onde que eu subia as imagens, como que eu entregava. Editar eu sabia um pouco porque eu já fazia as edições no celular, mas a questão de se proteger era muito importante. Porque às vezes a gente mandava um link e o pai, mesmo que a gente colocasse trancado, ele tirava print, mano. E aí o que que a gente começou a estudar ferramentas que pudessem proteger nosso serviço, que foi quando a gente conheceu a Banlec, que daí já deu um entendimento de quanto que a gente poderia precificar por unidade, sabe? Caso a gente não fechasse um pacote com time.
Uhum. Quanto que a gente poderia precificar por unidade e como que a gente poderia proteger as nossas fotos. Então, não sei se vocês conhecem da Black, mas ela protege a imagem inteira, né? É a marca d'água espalhada pela imagem inteira, uma grade gigante. Para você usar E aquilo o dali, legal, é que, tipo assim, como é que fala? a marca d'água. A marca d'água da Malek foto protegida por direitos autorais. Hashtag respeitem os fotógrafos. Então, tipo assim, Mano, se se o você cara posta o usar. bagulho daquele, Mano, é muita cara de é pau, sabe? muito, é E muito. aí você pensa que pai não vai fazer isso? Ele faz. Esse que é o problema. Esse é o problema. E o problema é a sociedade em si, é enraizado É, esse jeitinho de querer burlar qualquer coisa, cara. exatamente, E exatamente. o problema o problema da várzea em si, um dos problemas da várzea é esse, tá ligado? Tipo assim, não, hoje em dia, um pouco menos, principalmente nos campeonatos grandes, na Supercopa Pioneer, enfim, fica um pouquinho mais tranquilo de você fazer o seu trabalho ali, principalmente quando você fecha com um time específico. É, Mas, cara, quando você vai nos campeonatos menores e você fecha, seja por unidade ou seja um pacote ali, você tá sujeito à inadimplência. Teve um campeonato específico que eu fiz, fechei com o time a fase final. Então, eu fiz quarta, semi e final. E a gente acordou. O pior erro da minha vida foi eu ter acordado com eles e deles me pagarem só no final. Foram 3 jogos. E mano, eu tinha cobrado super barato. Naquela época, eu me arrependo muito de ter cobrado tão barato na minha vida, né? Mas naquela época eu cobrei super barato pra eles e eu não recebi esse dinheiro até hoje. mas aí é que tá, porque, tipo assim, quando você tá começando, você não tem a maldade de como que é um serviço, quantas horas, o que que você precisa entregar pro cliente, sabe, em quanto tempo, se é justo o valor que você tá cobrando, né, pelo aquilo que a pessoa tá pedindo. Então, porque, tipo assim, eu já fiz. Com a Vars eu já fiz muita coisa. Então, por exemplo, eu fui na Taça das Favelas. E, tipo assim, a gente que mora aqui na Zona Sul, nesse extremo da Zona Sul, a gente sair daqui pra ir pra Arena Heliópolis É, longe. é longe. E, assim, alguns jogos com essa equipe que eu fui, que foi um na Arena Heliópolis e o outro foi lá na Zona Leste. Beleza, que o da Zona Leste eu fui de van com os jogadores. Tranquilo. Diminuir o gasto aí. Uhum. Só que, pô, eu saí de casa 7 da manhã. O jogo era meio-dia. Saí de casa 7 da manhã. Aí fui pra sede do time. Que como eu morava com a minha mãe ainda, então não era tão perto da minha casa quanto é hoje. Então saí de casa 7 da manhã. Aí entramos na van, era 8h30, 9 horas, alguma coisa assim. Aí foi 1h30 de viagem. Chegamos no campo. No campo, esperamos acabar os 2 jogos que tinha antes. Fizemos o nosso jogo, voltamos pra casa. Cara, eu só lembro que das 7 da manhã eu fui chegar em casa tipo umas 4h30 da tarde. Olha o tempo que eu perdi do meu dia. E ainda tinha que ter mais tempo pra editar as Pra editar fotos as e fotos. entregar o material ainda. É, Então, e aí você vê o preço que você cobrou naquilo ali, depois o tempo que você gastou, você vê que não vale a não pena. compensa. Não compensa. Mas eu penso, hoje em dia, eu sofri bastante no começo, mas eu penso assim, se não fosse por ali, eu não teria começado, tá ligado? Exato. Porque se eu não tenho um portfólio, abraça qualquer oportunidade que você vê de primeira instância. Porque é até bom que você cria a maldade, né? Porque daí você entende o que você não, o principal, o que você não se sujeita a fazer. Porque hoje em dia eu não tô com a qualidade de vida que eu posso escolher todos os jobs. Eu queria muito. Uhum. Mas hoje eu recuso os jobs que eu falo assim, não, acho que não vale a pena pra mim. Uhum. Principalmente Porque pelo orçamento, né? não é nem tanto pelo orçamento, sabe? Tem ambientes que hoje em dia não condiz mais com a minha realidade, entendeu? Tem eventos que eu não pretendo ir. Porque gera tanto um desgaste psicológico, sabe? Porque às vezes você não condiz com a vivência do ambiente que você está, só que você precisa não transparecer que você não gosta dali e Uhum. entregar um serviço de qualidade para o cliente, sabe? Sim. Cara, depois de você ter conversado com o sobrinho do Rodrigo, quando foi a virada de chave, assim, tipo,
Quando foi que você decidiu falar, pensou, pô, é isso aqui, eu gostei, é isso aqui que eu vou fazer pra minha vida, e aí surgiu, pra aí surgir a sociedade com o Rodrigo. Olha, a sociedade com o Rodrigo, ela já apareceu na oportunidade que a gente teve com o sobrinho dele, né? Naquele dia, depois que acabou o jogo, ele chegou em mim e falou assim, mano, vamos trocar ideia. Aí eu falei, não, tá bom, vamos trocar ideia. Aí, em resumo, ele falou assim pra mim, mano, vamos ganhar dinheiro nessa porra, entendeu? Os pais tudo querendo as fotos, só você de fotógrafo, não vai fazer dinheiro. E aí eu falei assim, vamos. Mas, tipo, vamos, entendeu? Sabe? Vamos. Tipo, o calor do momento Não, vai. beleza, vamos, vamos. Eu gostei de fotografar e nós vai fazer dinheiro com isso. Beleza, vamos. Mas aí depois eu vi que eu gostava de fotografar, sabe? Receber feedbacks que nem eu falei no começo. Essa foto é especial pra mim, é a única foto que eu tenho com meu pai. Esse daí é uma frase que eu vi uma vez de um cliente que me marcou muito, sabe? Porque às vezes realmente é isso, mano. Eu não tenho foto com meu pai, sabe? O meu pai mesmo, ele mora longe de mim, entendeu? Então não é sempre que eu vejo ele, não é sempre que eu vou poder tirar uma foto com ele. Então, a última foto que eu tenho com meu pai foi tipo o final do ano de 2020, tá ligado? Caramba, faz bastante tempo, hein? Entendeu? Aí, se você parar pra pensar que é um momentos que você não tá tendo com aquela pessoa, ou pior ainda, de você não eternizar aquele momento com a pessoa, parar pra pensar, entendeu? Uhum. E aí, esse é um dos pilares, algo que me impactou bastante no começo, porque uma das as grandes dificuldades que eu tive no começo foi exatamente isso. Porque ter problema com cliente ou ter problema com editar foto, como mexer numa câmera, isso daí era fichinha. Uhum. Com o tempo você aprende a maldade. Você mexendo, você vai descobrir como que funciona. Mas de mostrar pra minha mãe, pros meus tios, que eu não tava vagabundando e que aquilo que eu tava fazendo não era apenas um sonho, era o que eu quero pra minha vida, esse é o mais difícil. Porque muitas das vezes as pessoas próximas a você não conseguem ver o potencial que você tá dedicando naquilo que você ama, sabe? Sim, Então acho que é só tipo assim, no calor do momento, depois disso aí, eu sofri bastante com passa. isso, porque, por exemplo, quando eu escolhi. Depois que eu comprei a. Primeiro que quando a câmera chegou em casa, eu já arrumei uma briga. Por mais que eu trabalhasse, eu estava pagando ali, eu já arrumei uma briga. E depois, quando eu comecei a engatar naquilo ali, que eu falei, mano, eu quero isso pra minha vida, eu arrumei outra briga em casa. Por quê? Porque, tipo assim, meus pais, eles vieram do interior de Pernambuco, então, o que que eles tinham de visão pra mim? Não, meu filho vai fazer uma faculdade, meu filho vai ser médico, vai ser advogado, vai ser alguma coisa Algo assim. padrão. É, a Algo profissão padrão. padrão, entendeu? Porque o pessoal de lá saía pra fazer faculdade, saía pra fazer o padrão, né? Então, você chega com um negócio novo. Por exemplo, eu sou formado em produção audiovisual. Cheguei pra minha mãe e falei, ó, eu vou fazer produção audiovisual. Ela, que é isso? É. E aí você. Fotógrafo ainda você consegue dizer, você é fotógrafo. Mesmo que você não seja, né? Mas É, você fala assim, você é fotógrafo, né? só que aí, Fica tipo mais fácil assim, de entender. mesmo assim, foi aquele processo de, tipo assim, expliquei pra minha mãe. Beleza, minha mãe entendeu. Aí minha mãe foi explicar pra minha tia. Provavelmente ela não deve ter explicado direito, só que aí eu fui lá, tive que explicar de novo. Aí vem aquela pergunta típica. Mas isso aí dá dinheiro? É. Que eu acho que é o que a maioria dos artistas escutam. Então, a gente trabalhar com arte é sempre querer ter que arrumar uma briga em casa, justamente porque as pessoas mais velhas, digamos assim, elas que não vieram de uma imersão artística na família, elas sempre vão pensar dessa forma, que tipo assim, mano, você tá perdendo tempo, tá Desperdiçando desperdiçando tempo. sua vida, isso aí não vai pra frente, você só tá perdendo tempo, você só vai perder tempo e dinheiro, e que você vai continuar na mesma coisa ali pro resto da vida. E não é isso, né, cara? Não é isso. Tipo, a gente pode não ter a vida confortável que a gente queria hoje, Hoje. mas é um processo, É um cara. processo. E o E audiovisual, por mais que dê no futuro uma boa vida, pra crescer nesse mundo é difícil. é, É difícil. e tipo assim, a gente meio que escolhe essa dificuldade. É. O bom é que, tipo assim, a gente vê.
hoje a gente pode olhar pra trás e falar, cara, se eu não tivesse escolhido isso, provavelmente eu estaria totalmente frustrado. Mano, provavelmente eu ia estar no trabalho que eu não gosto, sabe? Com pessoas que eu não gosto, entendeu? Por um salário que não vale a pena, sabe? Tipo assim, no resumo, eu ia estar triste, sabe? Você A ia tá, foto... você não ia estar vivendo, você ia estar sobrevivendo. sobrevivendo. E a fotografia hoje em dia, pra mim, foi a válvula de escape que eu encontrei de poder ter a liberdade de ir e vir, sabe? Porque Uhum. pra mim hoje em dia, mano, eu já fiz muita loucura na vida, tá ligado? Mas pra mim hoje em dia eu prezo pela paz, sabe? De poder chegar na minha casa, colocar a cabeça no travesseiro, não ter nenhum disse-me-disse, sabe? Não ter um problema financeiro na minha cabeça, ou não ter a liberdade de. Eu vejo a longo prazo, sabe? Eu vou ter um filho um dia. E aí, eu ficar preso num trabalho que não deixa eu ir ver uma apresentação dele na escola, isso mexe com a minha cabeça, tá ligado? E eu não quero isso pra minha vida, eu não quero perder momentos com meu filho, porque exemplo, você falou que eu já fiz de tudo. Tem um exemplo na minha vida que me marca bastante. Eu já fui atleta de jiu-jitsu. E eu teve uma oportunidade na minha vida que eu fui para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Cara, eu Uhum. cheguei no top 1 da minha categoria, tá ligado? E isso pra mim foi, tipo, incrível, tá ligado? Mas não tinha ninguém pra ver, sacou? E eu não quero isso Porra. pro meu filho, tá ligado? Tipo assim, ele ia olhar pra plateia e falar assim, eu queria que meu pai estivesse lá. E aí a fotografia me dá essa liberdade de escolha, de poder falar assim, não, eu posso trabalhar esse mês inteiro, ou só essa semana, ou só esse dia, porque consigo pagar minhas contas, eu consigo ver o meu filho, eu consigo viajar, consigo andar de carro, sei lá. Fazer qualquer coisa que eu tenha a liberdade de escolher, entendeu? Muitas pessoas podem achar que é por falta de querer, sabe? Não sei como que foi no seu caso, mas no meu caso, ou a minha mãe optava em ir ou faltava no trabalho. É, não, E pra mim é é, a mesma situação. então, Ou você trabalha pra colocar comida em casa e dar o conforto ali pros seus filhos, ou você vai nesse tipo de apresentação. E o fato da gente ter essa liberdade hoje me deixa feliz, porque se um dia eu tiver um filho, eu não vou deixar ele passar por essas frustrações. exatamente, essas frustrações, Porque entendeu? eu tive, assim como você, eu também tive bastante dessas. É, Elas são coisas da vida, né? são coisas da vida. Isso, se não tivesse acontecido, a gente não seria quem a gente é hoje. Como eu falei aqui, eu sou formado em produção audiovisual. Só que eu costumo dizer que para você trabalhar com audiovisual em si, você não necessariamente precisa de uma faculdade. Sim, E, assim, para mexer na câmera, para aprender a mexer na câmera depois do perrengue do primeiro dia, sim. você fez algum curso ou você foi aprendendo na marra ali, igual eu fiz? Então, eu fui aprendendo na marra, primeiramente, né? O primeiro canal que eu me identifiquei, que me ajudou, foi o cara da foto, entendeu? Inclusive, Ah, era aí que eu queria chegar. entendeu? Inclusive, uma menção honrosa pra ele é sobre isso. Eu fiz um curso dele, entendeu? Eu comecei assistindo os vídeos, primeiramente, do YouTube, do canal dele. Foi o que eu mais me identifiquei. Depois eu fiz um curso dele. E aí foi daí que veio a inspiração pro meu nome artístico, né? Que é o menino da foto, entendeu? E fica até mais fácil. Por exemplo, ninguém sabe qual que é o seu nome no evento. Ah, o menino da foto ali, ó. Exatamente. Entendeu? Ó, fica a Isso é dica. muito bom. E aí foi, por enquanto, por enquanto foi esse curso que eu fiz e aprendendo muito na raça. E o que mais ensina também, eu acho que é você na prática, né? Que daí você entende. Mas o curso é importante porque você entende os porquês do que você está fazendo. Porque uma coisa é você ser bom naquilo que você faz. Ah, eu sou bom tirando foto. Uhum. Beleza. Mas eu entendo o que eu tô fazendo. Eu entendo mexer na minha câmera. Eu entendo se aumentar mais o ISO ou diminuir mais o ISO, o que que vai acontecer com a minha foto, sabe? Não é só apertar um botãozinho. Eu tenho que entender, porque às vezes se eu tiver um problema que eu tive, você vai ter, entendeu? Você tem que saber o porquê e como resolver aquele porquê. O problema que eu mais tive pavor no começo foi de corromper o cartão de memória. Ah, se a gente for contar as histórias que a gente tem disso, só eu e você junto, a gente tem coisa pra caramba, né? Entendeu? Eu achava que fotografar com
um micro SD com adaptador era a melhor opção. Entendeu? Mano, dá tanta vontade de bater na sua cara depois de ouvir isso de novo. Mas eu não tinha ninguém pra falar pra mim, entendeu? Eu não tinha ninguém que falasse assim, mano, você tá fazendo besteira, cara. E aí foi importante o cara da foto, né? Que aí eu aprendi no curso e nas aulas que eu vi no YouTube as cagadas que eu tava fazendo. Eu fotografava em JPEG, velho. Eu nem sabia o que que era RAW na minha vida. Nem sabia. Ah, eu demorei bastante pra saber o que era RAW também, viu? Pois é. Eu, Aí, eu fotografava em JPEG, mandava pro Lightroom em JPEG, editava ele em JPEG, e aí eu mandava em JPEG. aí eu também comecei a fazer assim. E aí eu ficava olhando a minha foto e falava assim, mano, por que que essa foto tá tão granulada, tá horrível isso aqui? E de dia, sabe? De dia. Como que uma foto de dia tá horrível assim, velho? Meu Deus do céu. E aí eu vi que era excesso de edição. Meu Deus do céu. As pessoas ficavam laranja, velho. Muita saturação. Eu achava que isso era o bom, mas Eu já tive algumas brigas com você por causa desse tipo de coisa, né? é, eu gostava de mexer na saturação. Hoje em dia eu sigo uma linha mais vintage, assim, sabe? Meio É, esverdeada, assim, eu curto. é, Mas eu antes lembro bem, nossa última viagem juntos teve bastante disso aí. Pois é. Canoa quebrada que eu diga. Pois é, mas isso leva à maldade, né? O tempo e o aprendizado. Você pega o feeling dessas coisas. Uhum. Que nem sempre uma saturação tão elevada quer dizer uma É, qualidade não, muito boa. exatamente, nem todo mundo vai gostar É. da forma que você gosta. Você tem que se adaptar ao que o que o cliente vai achar melhor, né? Uhum. Mas enfim, vocês fazem um trabalho, você e o Rodrigo fazem um trabalho legal pra caramba, que eu admiro muito, com a GRC. O que que é a GRC e como vocês chegaram na GRC? Então, primeiramente, a GRC é um grupo de batalhas de rimas aqui da Zona Sul, sentido Grajaú, certo? E para quem não conhece a sigla GRC é Grajaú Rap City. Entendeu? E eu conheci a Grajaú Rap City quando eu vim morar aqui em São Paulo. Quando eu tinha uns 17, 18 anos. O pessoal da minha escola na época, a gente cabulava aula pra ir ver umas batalhas. Era legal. Nossa, E aí, que bom exemplo temos aqui, né? não façam isso, mas era o que eu fazia na época. E aí, foi quando eu conheci eles, mas nada de ter contato, nem nada, eu ia mais como um espectador total. Falei assim, Uhum. nossa, uma batalha de rima legal. Eu sempre gostei, né, do hip hop por causa do meu pai. E aí, eu tive contato e falei assim, não, bacana. Só que daí, depois que surgiu a fotografia, eu sabia que existia a Gradual Rap City, aí eu pensei assim, ah, mano, um dia eu quero ir lá fotografar, não sei como chegar nos caras, nem nada, sei lá como que vai fazer. E aí teve um evento do Derek, uma vez. E aí eu falei assim, ah, quer saber de uma? Eu vou pegar minha câmera e eu vou. Entendeu? Eu não conheço ninguém, mas eu vou. E aí eu chamei um amigo meu, Gabriel, e aí eu falei assim, ah, velho, você topa aí nessa loucura comigo? Não vou receber nada, mas nós vai lá fotografar o cara. Aí vamos. Aí nesse dia foi mágico, digamos assim. Porque eu tinha um pouco de vergonha, mas eu sempre fui extrovertido, assim. Então, eu ficava falando assim, mano, como que eu vou chegar na pessoa e falar assim, ah, posso fotografar você? E ficava com um pouco de vergonha. Mas o mais incrível é que as pessoas querem ser fotografadas. Exatamente, cara, Entendeu? exatamente. Então, tipo assim, você chegar nela e falar assim, ah, posso fotografar você? Ao invés de você ficar com vergonha, a pessoa vai se sentir, tipo, estrela. Ela fala assim, nossa, Nossa, o alguém vai me fotógrafo fotografar, um fotógrafo. vou ter uma mídia boa aqui pra Então, casa. oxi, meu celular Tabajara, nada. É. Entendeu? E aí, nesse dia eu fiz muito networking. Nesse dia eu aproveitei pra usar a Banlec e aproveitei pra subir o Instagram. Conheci bastante pessoa lá. Mais público mesmo, porque eu não tinha acesso direto com o pessoal da GRC. E aí, depois que eu editei todas as fotos, que particularmente eu tinha gostado bastante da qualidade, eu mandei mensagem pro pessoal da GRC. E aí o Lada me respondeu, foi muito gente boa comigo. Aí ele falou assim: ah, mano, a gente gostou das fotos, pá. Não falaram que podiam me pagar, porque não tinha fechado nada. Uhum. Tudo bem, eu também não queria, eu queria mais para portfólio. E pouco tempo depois ia ter um evento digamos, numa casa de show, que ia ter o cello lá. E aí eu falei assim, ah,
vou tentar colar. Agora que eu já consegui conversar com os caras, eu mandei mensagem pros caras e falei assim, mano, vem aí, a gente só não vai poder te pagar nada, mas a gente te dá uma ajuda de custo, qualquer fita aí, você pega umas coisas pra comer, não tem problema. Eu falei assim, E aí foi o seguinte, pra mim eu fui começando a ter mais gosto pela parada, porque eu sempre gostei do hip hop. Aí começar a ver os artistas que eu via só no YouTube, sabe? Isso pra mim foi tipo, nossa, meus olhos brilharam, entendeu? Eu falei assim, caramba, os caras é acessível assim, gente boa, meu Deus do Eu céu. imagino, porque, tipo assim, quando eu fotografei o primeiro festival na vida, o primeiro show que eu fui fotografar foi um festival. E, cara, você entrar ali pela primeira vez, sentar no camarim pra preparar seus equipamentos, aí você vê um artista top 1 do Spotify entrando, sentando do seu Do lado, celular. cumprimentando você, como se você fosse best do cara ali, você fosse o É. melhor amigo dele ali. Você falava, mano, o Mano, que que eu tô vivendo aqui? Que mano, que eu é falei assim, isso? mano, o que que é isso? Oxe, que loucura é essa? É que, tipo assim, a gente fica muito deslumbrado com um bagulho desse, cara. Tipo assim, a gente fica com uma felicidade absurda nisso. É. E aí, nesse dia, eu mandei mensagem pra eles. Aí eles falaram assim: não, pode vir, pode vir. E aí, mano, a casa de show pegou fogo, velho. Tava cheia, cheia. Era gente na rua querendo entrar, gente que não podia entrar porque a casa estava cheia, 2 andar, casa lotada. Eu falei, meu Céu. Deus do céu. Ali foi o meu primeiro perrengue, velho. Porque tinha um fotógrafo lá, que se chama Lincoln. Esse cara é muito gente boa, velho. Deus tem um projeto na vida desse cara. Porque, foi a primeira vez que eu precisei de um flash na minha vida. E eu não sabia fotografar com flash nem nada, eu tinha medo, porque você sabe que fotografar com flash fica diferente a imagem. Você não consegue aproveitar 100% da luz que tem ao redor se você não souber usar. E aí, esse fotógrafo. Sempre apanhei com isso. Eu apanho até hoje. Aí o fotógrafo chegou em mim e falou assim: mano, eu tenho um flash lá na minha bolsa, se você quiser, você pode usar. Eu falei assim: vou usar. Por que não? Eu não sabia que tinha que colocar no manual pra poder usar, entendeu? Tinha que habilitar tudo bonitinho e tal. Fui moleque, fui moleque. Acabei não usando o flash dele. E aí eu coloquei no bolso o flash dele. E era um bolso fundo. Dava pra colocar o flash tranquilo. Só que num determinado momento do show, o cello desceu do palco e foi pro meio da multidão. E eu subi na caixa de som. No que eu subi na caixa de som, o flash do cara caiu, velho. Puta que me pariu. E quebrou. Santa mãe de Deus, E aí Ezequiel. eu pensei assim, mano, é meu primeiro evento. E eu já vou ter prejuízo. E eu não tava recebendo nada por aquilo. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida, Senhor? E eu pensando, e você sabe, né? Quando acontece esse tipo de coisa, tem o diabo e o anjinho aqui falando contigo, né? E aí eu ficava pensando assim, mano, acho que eu vou colocar lá na bolsa dele lá, eu não vou falar nada. Que quebrou nem nada e não, dependendo, eu nunca mais vou precisar ver esse cara na minha vida, entendeu? Eu pensei nisso, mas aí eu fiquei pensando assim, mano, o cara foi mó gente boa comigo, ele chegou em mim, ele que falou, pega lá. Aí eu cheguei no mano e falei assim, mano, seguinte, aconteceu isso, entendeu? Com o seu flash, depois você vê aí quanto que você quer por ele, que eu vou te pagar, entendeu? Aí ele, não, mano, tá de boa. Não precisa pagar nada não, tá de boa. Esse flash eu nem ia usar mesmo, tá suave. Aí eu, meu Deus do céu, mano, o cara. Não, não é possível, Aí mano. eu cheguei, Tem não. alguma coisa de errado, né, nisso aqui, não é Não, possível. e eu cheguei em casa nesse dia e eu fui ver quanto que tava um flash mais Tabajara. Não, era R$ 350, velho. Bem sem vergonha. Mas eu falei assim, eu não tinha dinheiro nenhum. Já tinha torrado todas as economias pra começar. Tava liso ali. Pra começar a MM, entendeu? Porque a gente começou zerado, velho. Não tinha nada. E aí já começar com uma dívida, porque eu fui moleque, aí já seria complicado. Aí Deus abençoe a vida do Lincoln. E aí, por conta disso daí que foi que a gente foi criando um vínculo com o pessoal da GRC. Que aí eles gostaram do trabalho que eu fiz no dia que eu fui avulso e no dia que eu conversei com eles. E aí a gente começou a se encontrar mais vezes e eu fazendo mais trabalhos para eles, até que teve a batalha da BDA com a GRC. E aí Cara, esse evento foi incrível. esse evento foi incrível, foi um palco gigantesco, veio um monte de artista. Cara, nesse dia foi antes dessa ocasião, só teve outra que foi melhor que essa.
Mas foi incrível ver todos os todos não, mas a maioria dos artistas que eu só via no celular, sabe, na telinha, falar assim, mano, Uhum. eu conheci vários MC de batalha que é famoso mesmo, meu Deus, que loucura é essa? Aí foi incrível, velho. Foi bacana. Aí depois daquilo dali que eu consegui ainda ter o benefício de ser de dia, porque pra você fotografar de dia um evento fica muito legal, velho. Fica muito Fica, legal. Se tiver fica. um jogo de luz, fumaça, essas coisas, fica muito show as fotos. E aí, depois desse dia, entreguei esse material pro pessoal, eles gostaram tanto que tô lá até hoje com eles. A gente tem essa parceria aí. Olhando pra tudo, toda essa carreira que você teve, toda essa bagagem que você tem até hoje, trabalhando em evento corporativo, em evento de música, em tudo possível nessa área. Se você pudesse dar um conselho pro Ezequiel lá atrás, o Ezequiel que estava lá fotografando o sobrinho do Rodrigo, que conselho você daria pra ele? Cara, continua, sabe? Porque vale a pena. Porque por mais que no começo o que mais foi pesado foi essa pressão de ter que fazer aquilo virar, sabe? Ser minha fonte de renda, meu sustento, minha liberdade. Era o que eu diria pra mim. Falei assim, mano, continua, vale a pena. O que você tá plantando hoje, por mais difícil que seja, lá na frente vai te trazer a liberdade que você tanto procura. E eu acho que pra quem tá começando é isso. Aquele frela de que então que você sabe que vai te dar dor de cabeça, se você tá começando, vai, porque você vai pegar a maturidade de saber precificar do que você tá enfrentando, como trabalhar com a câmera, se é que nem foi no meu caso de nunca ter pego uma câmera, um curso com a câmera de primeira instância. Então vai. Mas depois você tem a liberdade de aumentar o seu preço, né, para você poder escolher os trabalhos que você quer fazer. Bom, acho que é Isso é isso. muito bom, criar maturidade, né, É a na maturidade. profissão em si. Zé, obrigado, de verdade. Valeu demais por ter compartilhado um pouquinho dessa sua trajetória, que, obviamente, como a gente é muito novo, tá só começando, Tá tem só muita começando. bagagem pra ter aí. E quais são as considerações finais pro público? Assiste aí o podcast, certo? Assiste, porque tá só começando essa jornada do Júlio também, que foi uma iniciativa muito bacana. Eu gosto muito dessa iniciativa que você teve, de querer mostrar qual é a realidade de cada profissional do audiovisual, quais os perrengues que eles passam no backstage, porque, que nem eu falei, e continuo nessa tecla, não é só apertar um botão. Tem muito processo por trás do audiovisual, da fotografia. Então, para quem está começando, estude. É importante estudar o que você está fazendo para você saber os porquês daquilo que você está entregando, do que você está buscando, né? E também se eu puder deixar minhas redes sociais aqui, né? Fica à Vou deixar vontade. meu Instagram. Na verdade, hoje em dia eu só movimento só Instagram, então é kel.menino da foto, bem Eu vou simples. deixar um GCzinho na tela aí Isso. com a rede social dele. E, cara, eu fiquei muito feliz de você estar falando, principalmente dessa de estudar, de entender que a vida não é só. É, a vida não é só apertar um botão, não é só processo. A gente não tá. Principalmente na área que a gente atua, a gente não pode ser 100% mecânico, É, né? E principalmente hoje em dia, a gente vê bastante profissional que só sabe apertar botão. só sabe apertar Principalmente botão. por causa da geração da IA, né? Mas isso aí Não, a isso, gente. isso é um assunto que eu quero até, antes de Hum, finalizar aqui de fato, é o seguinte, você tá começando, não cai naquela ilusão de, ah, mano, eu tenho uma T3i com a lente 1855 e o fotógrafo tá com aquela lente branca gigantona assim, ó. Às vezes o cara é mais leigo do que você, cara. Você entregaria um trabalho muito melhor com aquele equipamento, se estivesse na sua mão. Porque você pode parar e entender e compreender, por exemplo, a Ferrari que você tem na sua mão, entendeu? exato. Nossa, cara, você foi muito cirúrgico nessa. É, Porque eu, quando comecei na Várzea, eu literalmente pensava exatamente nisso. Primeira vez que eu fotografei num treino do São Paulo, eu conheci o Rubens. Ele era fotógrafo de São Paulo. E eu vi ele com
Mano, eu não lembro qual que era a milimetragem daquela câmera, mas não era uma lente branca Prime desse tamanho, assim, sabe? Uhum. E uma 60D gigantona, assim. Você só escuta assim, ó. Exato, exato. E tipo assim, eu olhava aquilo ali e eu falava, mano. Mano, Ele um com um negócio dia. desse tamanho, E com eu um com um negócio negócio desse assim, tamanho. ó. É, Assim. E eu eu com falava uma assim. câmerazinha desse tamaninho aqui, ó, já com a lente, com tudo. E olha, eu tirar, obviamente não era da mesma qualidade, porque, pô, o cara é altamente Lógico. profissional. Não dá Logicamente. nem pra me Não dá pra comparar o comparar. trabalho que eu fazia naquela época com o que ele fazia naquela mesma época. Mas dava pra dar uma brigada. E tem muito profissional que tem só um equipamento top que vale o preço de um carro, porque Exatamente. fotografia não é barato. Uhum. Então, lembre-se disso também quando você for precificar seus jobs, tá? Fotografia não é barato e você precisa investir na sua carreira. Então Exatamente. pense nisso também. E Fotografia, educação, nada é barato hoje nada é em dia. barato, nada é barato, nada é barato. Enfim, novamente, obrigado. E se você que tá assistindo a gente curtiu, se inscreve aqui no canal da GRTV, ativa o sininho e comenta qual parte dessa jornada você mais se identifica. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais também. Elas estão aqui na tela e na descrição do vídeo. Até a próxima.